Então, vamos à leitura da parábola. Parábola do mordomo infiel, né? Ou do administrador infiel também. Havia um homem rico que tinha um mordomo, e este lhe foi denunciado como esbanjador dos seus bens. Chamou-o, então, e lhe disse: que é isto que ouço dizer de ti? Dá conta da tua administração, pois não podes mais ser meu administrador. Disse o mordomo consigo: que hei de fazer, uma vez que meu amo me tira a administração? Não sei cultivar a terra, e de mendigar tenho vergonha. Já sei o que farei, a fim de que, quando me houverem tirado a mordomia, encontre pessoas que me recebam em suas casas. Chamou cada um dos que deviam a seu amo e perguntou ao primeiro: quanto deves a meu amo? O devedor respondeu: 100 cados de óleo. Disse-lhe então: toma a tua obrigação, senta-te ali e escreve depressa outra de 50. Perguntou em seguida a outro: quanto deves tu? Respondeu ele: 100 cados de trigo. Disse-lhe: toma o documento que me deste e escreve um de 80. O amo, sabendo de tudo, louvou o mordomo infiel por haver procedido com atilamento, porque os filhos do século são mais avisados no gerir seus negócios do que os filhos da luz. E eu vos digo: empregai as riquezas da iniquidade em granjear amigos, a fim de que, quando eles vierem a faltar-vos, eles vos recebam nos tabernáculos eternos. Aquele que é fiel nas pequenas coisas, sê-lo-á também nas grandes. E quem é injusto no pouco, também o é no muito. Ora, pois, se não houverdes sido fiéis no tocante às riquezas de iniquidades, quem vos confiará as verdadeiras? Se não fostes fiéis com o alheio, quem vos dará o que é vosso? Lucas, capítulo 6, versículos de 1 a 12. Agora a palavra é sua, querido senhor Hernandes, para as suas considerações acerca dessa parábola. Minha saudação a todos. Com que prazer me encontro aqui para estudar. Tem um parceiro aí também que vai... Todos vão participar, porque a parábola não é aula, é uma discussão dirigida. Quem quiser pode interromper, discutir, enfim, estou à disposição para tal. Esta parábola é longa, difícil, polêmica e admite várias interpretações. Por isso, daí vem a sua polêmica. Ela tem vários títulos. Eu estou aqui com 7 títulos, não vou chegar a tantos. Mordomo infiel, mordomo iníquo, feitor desonesto e por aí vai. Nós vamos ver, então, a estrutura, o texto, com a simbologia, a visão espiritual e nós incluídos na parábola. Vamos começar pela estrutura. Crises instaladas ou por vir com o público-alvo. Público-alvo eram os fariseus, escribas, a eles lições de hipocrisia. Isso é Lucas 15, 1, 2, versículo 2. Aos publicanos, que fazem parte disso também, a eles, lições de honestidade. Eles eram bem complicados aí. Fraudes, extorsões, etc.
Aos discípulos, que também eram participantes daí, Jesus recomendava força, prudência, trabalho, preparação. Viria a implantação do evangelho aí. Então, precisava de fidelidade. E aos cristãos em geral, fé, disciplina, ousadia, ação firme e decidida, correção e busca de gozo nas bases. Bom, pula isso aqui. Olha aqui, quando fala ação firme e decidida, é porque a gente tem a ideia de cristão, aquele camarada que está na igreja de mãos postas, orando, mas aqui tem que se ver São Paulo, ousado como ninguém, ele é um dos incentivadores desse estudo que nós estamos vendo aqui. Examinemos o histórico e costumes. Bom, sabes que o sistema político da época era de domínio romano lá em relação aos judeus. A Palestina era submetida aos romanos. Por isso, os ricos iam para o exterior e deixavam suas terras sob arrendamentos. Esse arrendamento com tipo de contrato, escrito em 2 ou mais vias. Mas haveria a prestação de contas. Nessa prestação de contas é que o carro pegava. Então, na parábola aí do administrador, nós estamos exatamente agora frente a frente com esse contrato. Há de notar também que a mendicância era uma subprofissão à época. Qual é a profissão? Mendigo. Esquisito, né? Mas é o que se passava na época. Nós ouvimos a parábola e vamos agora ver a sua síntese, para a gente trabalhar em cima disso. Relação patrão-empregado. Astúcia do empregado. A estranha e surpreendente atitude do patrão. Ele fez elogio e depois, ao mesmo tempo, ele fez a crítica. Por suspeita de fraude, o patrão chamou o administrador às falas, às contas. Então, já ali estaria ele com aviso prévio, porque o patrão sabia das suas falcatruas. O que é que ele fez? Esperto como ele era, ele não quis ser demitido e ficar ao Deus dará, ficar mendicando. Então, ele ligou ou procurou os devedores do patrão, ele era um administrador, e diz, por exemplo, você tem aí 100 litros de óleo, risca, bota 50. Você tem aí 80 sacas de trigo, risca, bota 40. E assim ele foi fazendo sucessivamente na sua forma de administrar. O patrão não está nem aí para o dever dele para com o patrão. E o porquê que ele fazia isso? Ele queria granjear amigos com simpatia aos devedores do seu patrão, para que ele, em caso de demissão, tivesse o contrato. Ele seria admitido por um desses. Então, ele é chamado por isso de desonesto, que era uma desonestidade. O patrão soube da história. Então, o que o patrão fez? Não demitiu logo, não. Usou aqui 2 situações, de elogiar e de censurar. Elogiar, mas elogiar, o cara está sendo roubado e vai elogiar, isso é uma coisa aí incomum. Elogiou pelo tino, pela originalidade do ato do camarada. Ele foi esperto a beça, hein? Em vez de ser demitido para não ficar à toa, ele está cuidando. Então, o patrão observou isto, mas, ao mesmo tempo, censurou.
pela riqueza iníqua, riqueza indigna. Isso é uma forma indigna de ser. É uma forma de arrumar amigos, trabalho, dinheiro. Isto é indigno. Portanto, lá no versículo 13, nós vamos ter um confronto de valores. De modo irreconciliável, de um lado, os valores terrenos, tudo que o patrão, que o administrador fazia, era o lado dos valores terrenos. Mas interessa aqui na parábola os valores espirituais. Há um confronto de ideias aqui forte e que nós vamos ter que definir por um lado aqui. Disse-nos o patrão: conquistar amigos com a riqueza injusta, para quando quando faltar o trabalho, eu tenho inimigos. Esta é a tônica da parábola. Personagens. Tem vários personagens aqui. O patrão representa o quê? É Deus. Deus com todo o poder, a propriedade, é que o patrão representa aqui nessa parábola. Quem é o administrador infiel? Ele é um símbolo. O que ele representa? Todos os homens com atribuições de guarda de bens alheios. Todos nós guardamos bens alheios. Agora, ainda vem a prestação de contas. Todos os homens têm que prestar conta dos bens que recebem, assim como todos, cada um de nós, toda a humanidade prestará contas ao final da vida, pela lei kármica, prestarão contas de cada centavo, de cada ato que nós tenhamos praticados. Esses bens, trigo e óleo, representam o quê? A forma como nós utilizamos os bens da vida que nos são confiados e que são muitos. Os devedores, cúmplices, os devedores, todos. Corrupção, quem sabe? A gente se acha um santo, um sujeito bom, mas nós não estamos trabalhando com esta reencarnação, não. Nós estamos trabalhando com o ser humano como um todo. Portanto, se não é corrupto hoje, já deve ter sido, espero que não venhamos a ser. Portanto, aqui nós temos que ter uma consideração forte entre a ação e a omissão. Na vida, nós somos chamados para as duas coisas. Todo dia temos que agir. Tem uma missão? Temos também, mas não é para ter. Temos que aprender a agir a favor ou contra nós, não importa. Portanto, a parábola nos dá essas cobranças para que nós agora possamos discuti-la diretamente no texto. Como disse, parábola difícil de interpretação, causou alvoroço, histeria, inclusive, nos meios evangélicos, por apresentar o homem criminoso como modelo e não como um padrão. Agora, Jesus sabia o que estava fazendo. Jesus nos surpreendeu. Ele colocou esse camarada como um tipo de valor. Então, uma sutileza da atitude de Jesus é que nós agora temos que descobrir. No caso desse administrador, ele causou frisson na cabeça dos intérpretes e ouvintes. A mensagem: consideram todos vocês, nós todos, na situação do administrador, com a corda no pescoço e ameaça de ruína, como vamos fazer? Então, isso aqui é o que está valendo para nós todos. Cada um de nós. No sufoco, demissão de emprego, prisão. Ora,
A gente vai simplesmente se calar. Não, estou errado, sim. Duvido. Nós vamos nos fazer tudo para nos defender. Isso é legítimo? É legal? Se é legal, eu não sei. Mas que é legítimo para nós, sim. Então, o homem foca, em vez de cruzar os braços, ele tratou de ver uma saída com ousadia para a sua situação. Lá no versículo 8 e no versículo 9, o Senhor não aprovou o método tortuoso, a falcatrua do feitor? Não, ele não podia aceitar isso. Entretanto, a prudência e o tino com que agiu o seu empregado, ele achou curioso, achou interessante isso. Já falamos lá atrás, situação política da Palestina, presa, submetida à ocupação pelo Império Romano, ricos proprietários foram para o interior para se livrar disso, e consequências, dificuldades surgidas. Uso abusivo da confiança com a demora de retorno do proprietário. Os administradores e contratantes desonestos tentavam até mesmo assumir propriedades como donos. É uma parábola complicada, porque ela busca valores onde não podem ter. A desonestidade, ela não pode ser justificada. Mas, volto a dizer, não é a desonestidade que nós estamos defendendo, Jesus defendeu, não. É o ato para se safar da prisão do que fosse, o administrador criou escola. Então, Jesus nos surpreendeu elogiando esse administrador. Mas não, repito, não é o administrador, e sim o ato que ele teve de se safar. Ali entra o livre-arbítrio. Como é que age o nosso livre-arbítrio? Com 3 maneiras. Ele pode ser experiencial, abusivo e convencional. Com qual deles nós vamos utilizar aqui? Aí, ele vai experimentar. Está com a corda no pescoço, então ele vai abusar. Depois vai se corrigir. É o que acontece conosco na lei kármica. E aqui não tem santo, não. Ninguém está isento de errar, mas tem que buscar acertar. É o que esse camarada fez e ele lançou escola. Bom, boa noite a todos. Jesus envolva os nossos corações de paz, de alegria, de muita esperança. Fernandes já falou praticamente tudo. Realmente é uma parábola bem complicada, né? Eu fiz algumas anotações conforme ele foi falando, né? Uma delas que é curioso, que a gente costuma falar muito, os maus são envolventes, né? E eles são envolventes porque eles querem vencer no mundo, né? Então eles procuram tudo que for possível para vencer no mundo, né? Em detrimento das coisas vamos falar assim, do céu. Porque, na verdade, eles não acreditam, né? São materialistas, são pessoas que estão angariando fundos para viver na Terra. Ao mesmo tempo, também, eu fiz uma anotação aqui quando o professor Hernandes estava falando dos falsos profetas, que é uma coisa bem corriqueira nos dias de hoje, que Jesus também deixou essa mensagem para a gente, né? Vimos a todo momento serem desmascarados, né? Pessoas que dizem benevolentes e que ajudam o próximo, e, na verdade, depois elas são desmascaradas porque elas estão em busca do ouro da terra, em detrimento do
dos tesouros do céu. Então, como o professor Hernandes falou, é uma parábola bem complicada, muito difícil, se tratando de quem a escreveu, de quem a falou, né? Jesus. Né? Dá a falsa impressão que Jesus estava elogiando a pessoa que agiu de maneira incorreta. Só que tem que, se a gente for mais lá embaixo, né? 14, ele diz aqui algumas afirmações. Os fariseus ouviram isso e zombaram de Jesus, porque os fariseus eles ligavam, né, a fortuna às bênçãos do céu. Quem é afortunado, Deus abençoa muito mais, porque amavam dinheiro. Então Jesus disse a eles: para as pessoas vocês parecem bons. Isso soa, né, com a realidade que a gente tem hoje, claramente, hoje mais ainda, né? Mas Deus conhece o coração de vocês, pois aquilo que as pessoas acham que vale muito, não vale nada para Deus. Eu acho Aí, exatamente, sim. está o ponto focal da parábola. Uma frase, quando fala iniquidade da riqueza, e depois riqueza da iniquidade. Isso fica meio controverso aí. Nós temos que dar clareza a essa expressão, porque está o foco da parábola. Sim. Forma tortuosa de agir, qualidade moral. Lei moral não aprovada. Isso é iniquidade da riqueza. Quer dizer, está qualificando a riqueza, justificando-a de um modo iníquo. Isso na parábola é fundamental. Agora, ao contrário, riqueza da iniquidade. Está qualificando a forma inteligente do agir, ação eficaz. Mexa-se, todo sufoco, mexa-se. Você não pode ficar parado. Vou dar um exemplozinho aqui, depois meu amigo dará outro lá. Um exemplo simples. Meu irmão, Djalma, já se foi, jovem, sem dinheiro para pagar a escola. Aí ele disse: eu tenho que me virar. Vi um anúncio Jornal do Brasil há muito tempo isso, precisa de jovem, tarará e tal, com tempo disponível à tarde. Ele tinha à noite, ele tinha que arranjar dinheiro para pagar a escola. Ele, então, foi atender ao anúncio do jornal e viu uma fila enorme. Era um trabalho com bom salário, só havia à tarde para trabalhar. Ele aí viu a fila e disse: se eu entrar nessa fila, eu não vou chegar. Nunca, nem falar com o patrão. Ele resolveu, vai em frente, não furou fila, não. Ele foi andando, chegou e bateu a porta lá do escritório. Aí abriu: o que você deseja? Desejo falar com o chefe. Não, mas eu desejo falar com o chefe. Aí abriu diante do chefe: o que você quer? É o emprego? Olha a fila lá atrás. Aí vem o tino dele. Bom, o jornal fala numa vaga no escritório, mas ela não fala em fila. O patrão, o escritório, ele queria um cara esperto, gostou. Fale mais sobre você. Ele foi explicando, blá, 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 eu estudo, quero dinheiro para pagar minha escola. Bom, ele ali resolveu, ficou com a vaga, pelo tino. Aí recebeu a primeira tarefa. Digo: eu vou ficar com você trabalhando agora. A primeira tarefa: você vai botar essa gente toda fora aí da fila para rodar. Olha que situação braba ele pegou logo, né? Portanto, essa requer ação eficaz, imediata, e, se possível, acertada, né? Passo a palavra para o meu parceiro aí. Estou buscando alguma história aqui que tenha relação com o que o senhor contou, né? Na verdade, às vezes nós temos que nos virar mesmo. Então, eu lembrei da minha avózinha querida, que já está no mundo espiritual há algum tempo, né? E ela tinha muita dificuldade, ela contava essas histórias, às vezes faltava o alimento para dar não só para mim, como para os outros netos também, éramos pessoas com bastante dificuldade. E ela fazia coisas assim mirabolantes, ela vendia
penduricalhos que ela tinha em casa, dizendo que eram coisas valiosas, e conseguia, de alguma maneira, enganar alguém assim e a pessoa valorizar aquele produto, né? A gente não pode nem qualificar como uma ação indigna, né? Para fazer aquele dinheirinho. E ela também jogava no jogo do bicho, junto com a outra senhorinha lá que cuidava da gente. Era uma pessoa maravilhosa, uma pessoa de Deus, uma pessoa que amava muito a família e tinha essas artimanhas, né? E como é que a gente qualifica essas ações da minha avó? Como que a gente pode julgar um negócio desse, né? Como o senhor falou, né? Se ela estava olhando para a prole dela, né? Para aqueles que dependiam dela, é muito complicado mesmo. Posso fazer uma consideração? Quando Sim, Fernandes falou da riqueza da iniquidade, não é? Que aquele mordomo teve, ele foi sagaz, porque ele negociou com os arrendatários num período que o grande proprietário rico das terras nunca levava prejuízo, porque ele já firmava antes com os arrendatários quanto eles deveriam pagar pelo arrendamento da terra. E então ele nunca teria prejuízo. Quando o mordomo se viu surpreendido, né, que o patrão percebeu que ele estava lesando o patrão, ele vai e negocia com os arrendatários, diminuindo o que eles deviam. Então, por que ele teve essa arrogância? Se o patrão tivesse misericórdia dele e o perdoasse, ele ficava bem na fita. Mas se isso não acontecesse, os arrendatários tinham uma dívida de gratidão por ele ter reduzido o que eles deveriam pagar ao proprietário. Então, eu acho que isso caracterizou bem essa riqueza da iniquidade dele, que acabou sensibilizando o rico proprietário, o patrão dele, né, por ver que, em situações extremas, ele se virava. Então, às vezes, a pessoa precisa de gente assim para estar à frente dos negócios também, para resolver situações difíceis. Então, isso é a riqueza, né, da iniquidade desse mordomo infiel. Mas, ao mesmo tempo, Norminha, ele disse que as pessoas não... Está alguma coisa escrita aqui que as pessoas não confiam, né, no Fiel. administrador infiel. Então, isso ficou um pouco confuso para mim, porque eu tenho casos, o que eu trabalho, de que a pessoa agiu errado, o vendedor fez uma tramóia, e ele, quando vai pedir ajuda, aqueles que ele, por exemplo, pegou um produto de uma empresa e vendeu em outra, e na hora que ele foi lá pedir ajuda, a pessoa negou, entendeu? Porque sabia que ele faria o mesmo também na empresa dessa pessoa. Então, realmente, como... muito bom, muito bom. Cabe também essa interpretação aí. A palavra é complexa. Muito. O sujeito vai descontar, ele já fez isso, vai repetir. Eu ia fechar com isso, mas você antecipou. Foi bem lembrado. É verdade. Confiar nesse cara é um perigo. É. Eu vou... Na verdade, perigoso. ele não fez amigos, ele fez comparsas, né? Exato. Bem colocado. Pela índole dele, ele fez comparsas. Está me devendo essa. É como nos tempos atuais, está me devendo essa. Então, É verdade. é isso que essas diferentes interpretações dessa parábola. Né? Professor Hernandes, eu acho que o final de tudo seria assim, né? Ou você, no caso aqui, né, que quando Jesus chega no final, ele fala: você tem dois Deus, né? Você tem dois. Ou você serve a Deus, ou serve a mamon, ao dinheiro. Então, eu acho que Jesus chega à conclusão final e nos coloca numa encruzilhada, né? E para aqueles que já estão um pouco mais despertos, né? Já estão mais despertos, no caso, a gente que já busca tentar andar no caminho justo, no caminho correto, fica aquela desafio para a gente, mesmo que a gente esteja em dificuldade, né? Você vai servir quem? A Deus ou ao dinheiro? Ô, Então, Mamon, né?
muito difícil. O Mamon, fica melhor, Mamon. Então, quantas vezes nós que estamos nesse caminho somos confrontados todos os dias, quase todos os dias, numa situação dessa, de furar uma fila, e aí na hora a gente não vou fazer isso, né? São as tentações. Algumas a gente não consegue, mas outras a gente já consegue. Fraude nos impostos, imposto de renda. Nossa, Fernando, isso aí foi algum zombeteiro que falou no som. Epa, imposto de renda. Ai, meu Deus, é muito complicado. Uma ideia a fixar na parábola. Isso. Tudo isso que Jesus falou ali, ensinou, não era para fixar a ideia da fraude, da injustiça do feitor. Ao contrário, nós temos que tirar proveito disso aí, neste ato dele, e nós também, estamos, como o colega falou ali, o tino com que ele atuou, a iniciativa que teve, que ele se virou. Imposto de renda chega para um de nós aqui agora, aí. Você está multado por tanto, por isso, por aquilo. E fala, é verdade, sim, estou levando. Não, vamos fazer o possível, o provável, não para encobrir falcatruas, que essa não tem como, mas para um acerto de dar lá, toma cá, aí é complicado. Essa parábola, ela nos põe no sufoco, porque agir para outro é uma coisa, e agir para nós mesmos é bem diferente, né? Pois é. Aí nos vem, nós que estamos buscando, né? Desculpa, senhor Hernandes, mas a gente está buscando esse caminho, né? Aí vem aquele sussurro no ouvido, né? Dai a César o que é de César. Exato. E a Deus. Nossa, é difícil buscar o caminho do bem, é muito difícil. Não é para qualquer um, não. Né? E nós estamos batalhando por isso. E não quer dizer que a gente vai chegar lá. Mas é muito difícil, porque a todo momento nós somos cobrados. E para onde fugir? Se o nosso juiz está aqui, na nossa consciência. Né? Nós somos os juízes, nós somos os artífices, e aprendemos isso no Espiritismo, somos os artífices da própria salvação. Aliás, que salvação se somos eternos, né? Muito bom. Bom, primeiro, dirigir Alexandre, é um prazer te ouvir, meu irmão. Muito bom, né? A presença aqui no grupo. E aqui eu queria tocar só em 2 pontos. Né? Na questão aqui, a gente tem que avaliar inteligência e outra coisa eu lembro depois. Por quê? Hoje, atualmente, você fala na área de psicologia, na divisão da inteligência em várias áreas. Segundo eu me lembro aqui, são 9. Uma seria a inteligência normal, né? Aquela que a gente conhece, inteligência matemática, inteligência financeira, inteligência emocional, e foi, talvez, a essa inteligência demonstrada pelo administrador que Jesus tenha elogiado, porque nós sabemos que o nosso espírito tem que evoluir em 2 áreas, a moral e a inteligência. Então ele elogiou, você evoluiu muito bem, olha como você tratou o problema, resolveu, mesmo que seja uma coisa secular, né, que secular quer dizer da matéria, né, mas você resolveu uma situação e saiu bem. Jesus elogiou aí. Mas, moralmente, você ainda tem muito que crescer. Vírgula, isso não foi dito. E uma outra coisa, né, que não existe corrupção sem cúmplice. Quando ele falou, pega essa nota aqui, risca e escreve isso. Ele deu uma ordem, o outro aceitou porque quis. Você estava junto, né? Era comparsa, era parceiro, era companheiro, era indutor para ele continuar naquela... Você fala, não vou riscar nada, não vou mudar nada, vai ficar assim. E aí, como é que vai ficar? Né? Então, a gente sempre tem que avaliar
a nossa responsabilidade no ato. Ninguém sozinho consegue fazer nada. Sempre tem mais alguém aí no meio. E quanto à mendicância, Hernandes, você falou no início que era uma profissão, né? O Império Romano, ele distribuía capas aos mendigos oficiais do Império, que eles autorizavam de ficar pedintes na rua, e essas capas eram numeradas. Então a mendicância era uma coisa realmente profissional, como você falou no início. É isso aí, gente. Um abraço. Eu só quero agradecer a oportunidade. Cheguei assim um pouco tenso e conforme fui escutando vocês, o professor Hernandes, eu fui me soltando, né? E contando um pouquinho Isso. dos meus podres também, né? Das coisas que a gente estamos todos no caminho, né? Aprendendo, e é maravilhoso, isso é delicioso, né? Esta Nós parábola procurarmos. chama a cada um de nós a uma autoavaliação profunda. Eu sou o que apresento ser para meus amigos, para minha família e para mim. Eu sou, que penso que sou na realidade. Aí tem que abrir leque, aprofundar-se com sinceridade, confiança em si mesmo e abrir o leque. Ô, seu Hernandes, a gente também pode fazer a seguinte reflexão, não é? Nós somos mordomos fiéis da vida que o Pai nos concedeu. E nós Repita a segunda frase aí que sumiu aqui para mim. Nós somos mordomos sim. da vida que o Pai nos concedeu. Sim. E aí, quanto mais a gente persistir nessa busca, nesse esforço do caminho do meio, das leis dele, menos conta nós vamos ter que pagar. Porque se não fizermos isso, nós poderemos também ser considerados mordomos infiéis. Sim. Desse bálsamo chamado vida, porque a gente sabe que tem uma fila enorme de espíritos esperando essa oportunidade para reencarnar. Sim. Então, nós temos que aproveitar muito essa oportunidade para não sermos considerados mordomos infiéis. É outra reflexão dessa parábola. Essa parábola é maravilhosa. Ela nos dá muitas reflexões, né?